Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica e o tema de hoje é a Fazenda Gravatá, logo depois das notas e comentários. E o comentário que eu vou ler hoje, quem me mandou foi o meu amigo Paulinho Muniz, editor do blog O Abelhudo de Senharó, o famoso blog O Abelhudo. Paulinho me mandou por WhatsApp um comentário feito por Everardo Maciel, que eu acho que todos concordam, é um dos pesqueirenses mais preparados, mais capacitados de todos os tempos, da família Maciel, uma família importante que ajudou a construir Pesqueira, inclusive, e ele diz o seguinte: esse jovem faz um admirável trabalho de pesquisa e divulgação, tem meu respeito. Fico muito agradecido, inclusive pelo jovem, que infelizmente não sou, mas agradeço a si mesmo. Mas é sério, obrigado mesmo pelo comentário, é muito incentivador um comentário desse tipo de uma pessoa do quilate de Everardo Maciel. Então, muito obrigado mesmo. E outra coisa, eu sei que umas sugestões que foram dadas, para que a gente fizesse alguns programas, explorasse alguns temas, estão atrasados, mas é porque é muita coisa para fazer. Eu não tenho todo o tempo que gostaria para me dedicar ao trabalho aqui no canal. Mas esses programas virão, aos poucos eles serão feitos. Mas às vezes eu tenho que colocar outro tema na frente por uma questão de uma programação prévia que eu já tinha, tá bom? Então, dito isso, se inscreva no canal. Se gostar do conteúdo, deixa um like, deixa um comentário, deixa uma sugestão. E se estiver ouvindo pelo podcast, por algum agregador de podcast ou pelo Spotify, depois passe pelo YouTube para fazer a sua participação. Agora vamos lá, vamos começar o programa. Uma das fazendas mais antigas e mais bonitas de Pesqueira é a Fazenda Redenção, ou Fazenda Gravatá, que é o seu nome original. Para quem não sabe que fazenda é essa, ela é aquela que fica mais ou menos na altura da antiga Escola Técnica Federal de Pernambuco, que é o atual IFPE, lá do outro lado da BR-232, a mais ou menos uns 4 quilômetros do centro de Pesqueira. É a mesma fazenda que tempos atrás a gente chamava de a Fazenda de Dr. Walter. Ela é de fato uma propriedade bastante antiga, ela pertenceu a Manuel José de Siqueira, só que nos primeiros anos dele em Pesqueira, ele não tinha só a Fazenda Pesqueira, ele tinha outras propriedades. Uma delas era a Fazenda Gravatá, só que naqueles primeiros anos ela não tinha a casa-sede, tudo indica que ela era apenas a terra. E ele explorava essa terra, explorava a propriedade para produção agrícola. E não confundam a Fazenda Gravatá que eu estou falando, não confundam com o sítio Gravatá de Genipapo, que hoje fica na zona rural de Senharó, e também não confundir com o povoado de Gravatá dos Gomes, que hoje fica na zona rural de Poção. E o que a gente sabe por documentos é que, pelo menos em 1814, ou daí para trás, o sítio era explorado por Manuel José de Siqueira apenas para a produção agrícola. A casa data provavelmente de 1818, a gente não tem certeza de quem a construiu, mas é provável que tenha sido o capitão Antônio Cavalcante de Albuquerque Melo. Ele foi um dos aliados de Manuel José de Siqueira, foi um dos seus defensores naquela causa pela disputa do posto de capitão-mor das ordenanças de Simbres, e por isso, pelo bom serviço que ele prestou, Manuel José de Siqueira, já como capitão-mor, ele promoveu o amigo a sargento-mor, que era a patente imediatamente inferior na liderança, na organização da capitania das ordenanças da vila de Simbres. E além desse posto militar, ele foi também vereador e foi juiz ordinário do termo de Simbres. Ele teve o cargo máximo no caso da administração local. E nessa época ele chegou a despachar da própria Fazenda Gravatá. Como era comum na época, como a gente já falou, muita gente que tinha cargo em Simbres preferia não subir até a vila, executar suas tarefas, seus trabalhos na administração ou na vereação, aqui embaixo da Serra do Arorobá, em Pesqueira ou em alguma fazenda por perto, como é o caso de Gravatá. O segundo proprietário foi o comendador Antônio de Siqueira Cavalcante, que era sobrinho de Manuel José de Siqueira e era também seu genro.
porque ele era casado com uma prima, com uma filha de Siqueira, chamada Teresa de Jesus. Depois de um tempo, o casal se mudou para o Cabo e o comendador passou a se dedicar a engenhos de cana-de-açúcar. E nessa época, a propriedade acabou passando para as mãos, isso em meados dos anos de 1800, ela acabou passando para as mãos do coronel Cândido Xavier Pereira de Brito, que foi o seu proprietário mais famoso, creio eu, em todos os tempos, e ele se tornaria depois o Barão de Simbres. Mas antes de seguir falando sobre o Barão, a gente vai ler uma descrição das características da Casa Grande de Gravatá, e para isso a gente vai recorrer a José de Almeida Maciel em Pesqueira e o antigo termo de Simbres. E ele diz assim: era das melhores propriedades do município, tendo confortável casa de vivenda que ainda permanece, com a fachada de 75 metros, paredes externas de 80 centímetros de espessura, internamente salão da capela, 3 salas espaçosas, uma sala menor de copa, 8 quartos amplos, cozinha, do lado posterior uma grande cisterna, havia regular açude e bem montado engenho para a fabricação de rapadura, um e outro no momento desaparecidos. Aí cabe uma observação: esses 75 metros de fachada é na verdade porque anexas à casa sede, de um lado e de outro havia 2 grandes construções, 2 asas, uma de cada lado, e correspondiam a armazéns e senzalas. Segundo o historiador Luiz Wilson, essas construções laterais são dos tempos do Barão de Simbres. A gente não conseguiu ainda comprovar com documentação, mas essa é a informação que pode ter sobrevivido de forma oral ou até pode constar no inventário do Barão, que eu não tive a oportunidade de ler ainda. E o mesmo Luiz Wilson, em Araroba Lendária e Eterna, ele diz que nos meses de maio, o Barão, sentado numa cadeira de balanço no pátio da fazenda, ele assistia às comemorações feitas pelos escravos, por seus escravos, para Nossa Senhora. Eles erguiam uma bandeira branca com estampa da Virgem e passavam o mês em oração. No último dia, ele diz também que muita gente da região vinha assistir ao ápice da festa. Parece que era uma coisa bem tradicional naquela época. E o Barão veio a falecer no dia 10 de janeiro de 1894 em Recife, deixando quase toda a sua fortuna para um sobrinho, um sobrinho muito querido dele, chamado José de Sá Pereira, o conhecido Juca, que dizem também que era um playboy esbanjador. E assim, ele dissipou praticamente tudo que recebeu por herança de um dia para o outro. Naquele mesmo ano, ele vendeu Gravatá ao coronel Antônio Cordeiro da Fonseca, que foi o primeiro proprietário não dedicado à política nem à vida pública. Ele queria a fazenda apenas para produzir, para fazer negócio. Sobre ele, quem faz uma anotação muito importante é Gilvan Maciel na Revista de História Municipal número 5. E ele diz assim: o novo proprietário da fazenda viria definitivamente quebrar a tradição do imóvel, ocupado havia cerca de um século com personagens que marcaram presença na política municipal. Era pessoa afeita às lides da agricultura e da pecuária, mas nem por isso se descuidou de sua nova moradia e nela, no ano de 1905, realizou alguns melhoramentos, restaurando-a em parte, mas sem descaracterizá-la. Alguns sinais dessa reforma de 1905 a gente percebe de forma muito clara. Se a gente olhar nos oitões da casa, a gente vê que tem o ano de 1905 gravado, que alguns vão pensar que é o ano da construção, mas não. Aquele 1905 corresponde à data dessa reforma. Isso a gente vê também em outras construções em Pesqueira, essas datas gravadas, tá? E na senzala, sim, a fazenda ainda permanece com a antiga senzala de pé. Se a gente olhar na lateral dela, a gente vê claramente o acréscimo da platibanda, o acréscimo do parapeito. Antes disso, a água do telhado caía todo para frente, caía para o terreiro da fazenda, e com o parapeito a água passou a ser coletada e a ser despejada por um único ponto. E essa senzala que restou é uma das construções que formavam a fachada de 75 metros. A que restou
é a que fica do lado direito de quem olha a casa de frente. A do outro lado não existe mais, a gente também não sabe em que ano foi demolida. E ela tem aquele modelo clássico, aqui restou. A outra também certamente era desse jeito, aquele modelo clássico de senzalas, que a gente vê em engenhos e em outras fazendas. É uma construção bem larga de frente, curta de fundo e com várias portas e janelas que davam para o terreiro da propriedade. E antes que alguém fale que a senzala devia ter sido demolida pelo símbolo que ela carrega, pelo símbolo triste que carrega, eu digo que não, minha opinião é que não. Que bom que ela continua de pé para a gente poder observar, para a gente poder estudar, para a gente compreender melhor esse capítulo triste da história do Brasil. Então, essa de demolir, para mim, não faz o menor sentido. Essa é a minha opinião. Para mim, não faz o menor sentido. Então, a gente tem que agradecer. Quem gosta de história, quem estuda história, tem que agradecer por aquela senzala continuar de pé. Com a morte do coronel Antônio Cordeiro da Fonseca, quem comprou a propriedade nos anos de 1920 foi seu Praxedes Didier, que foi um importante, um famoso criador pesqueirense. É um homem que se dedicava à agropecuária. E mais para frente, nos parece que nos anos 40, talvez em 1946, por uma gravação que a gente encontra na fachada da casa, Gravatar acabou passando para um filho dele, para o Dr. Walter Didier, que nos tempos mais recentes foi o proprietário mais famoso. Tanto é que até tempos atrás a gente conhecia a Fazenda Gravatar como a Fazenda de Dr. Walter, como eu falei lá no começo do programa. Dá a entender também que a propriedade ela era muito grande e passou a ser dividida. E Dr. Walter ficou com aquela parte que tinha o núcleo da sede e ele rebatizou aquele núcleo de Fazenda Redenção. O nome Gravatar ainda persiste na documentação de outras partes do todo, em outras partes da propriedade. E hoje a Fazenda Gravatar, creio eu, pertence ainda a descendentes de Dr. Walter Didier. Dr. Walter foi um dentista muito importante em Pesqueira, um dos mais famosos. Foi inclusive pioneiro do Hospital Dr. Lídio Paraíba. Os descendentes cuidam muito bem da propriedade. Gravatar é um exemplar muito interessante, muito bom. É um exemplar de casa grande de fazenda do século XIX. E por manter a senzala ainda de pé, ela é provavelmente o único exemplar na região a manter essa configuração ainda intacta. Então eu, pessoalmente, e quem gosta de história, precisa agradecer à família Didier, aos descendentes de Dr. Walter, aos descendentes de seu Praxedes por cuidarem tão bem desse patrimônio que é a atual Fazenda Redenção ou a antiga Fazenda Gravatar. É isso.